com você, para nós, para os irmãos que estão aí participando nessa noite. Que Deus abençoe a todos. Eu quero ler no livro dos Levíticos, né? No livro do Levítico, no terceiro livro sagrado, no livro da lei. Levítico, capítulo de número 6. Capítulo de número 6. Eu não vou ler aqui o contexto todo. Eu creio que os crentes já conhecem. Para os que não conhecem, eu convido, né, para que meditem no contexto, principalmente no capítulo 6, a partir do versículo 8. Eu quero ler apenas o verso 12 e o versículo 12 e o versículo 13. Levítico, capítulo 6, versículo 12 e versículo 13. Mas antes de vou compartilhar a live aqui com alguns irmãos. Amém. Ó, o Marcão foi mandando um abraço para você aí, ó. Marcão Amém. da Ana, tá lá em Recife. Ô, bênção. Deus abençoe, amado. Graça e paz. Bênção de Deus. Compartilhar amados aqui. Né? Bom, acho que tá bom. Então vamos ler Levítico, capítulo 6. Deus abençoe o Marcos e sua esposa querida. Capítulo 6, versículo 12 e 13, que diz assim: esse texto aqui, ele já tem a mensagem por si próprio, né? Diz o seguinte: enquanto isso, o fogo do altar será mantido aceso, nunca deverá se apagar. A cada manhã, o sacerdote acrescentará mais lenha ao fogo, arrumará sobre ele o holocausto e queimará nele a gordura das ofertas de paz. Lembrem-se de que o fogo deverá ser mantido aceso no altar o tempo todo. Nunca deverá se apagar. Vou só repetir o verso 13. Lembre-se de que o fogo deverá ser mantido aceso no altar. Aceso no altar. Amém? O tempo todo. Nunca deverá se apagar. Glória a Deus. Como eu disse, esse texto já, por si só, tem uma mensagem impactante para as nossas vidas, né? Eu estou tentando aqui transmitir pelo meu canal no YouTube, né? No YouTube. Eu não sei se está funcionando de fato, porque eu nunca fiz isso no YouTube. Eu tentei fazer uma live teste, não sei como sairá essa questão. Mas, pois, vamos refletir sobre essa palavra. Pastor Gilberto conhece muito bem o texto. É um texto do qual Deus ordena que Moisés, né, orienta tanto ao sumo sacerdote, o seu irmão Arão, como também os seus filhos que faziam parte do ministério sacerdotal. E a instrução de Deus por intermédio de Moisés é que o altar que deveria ser oferecido o holocausto todos os dias para Deus, em sacrifício a Deus, ele, naquele altar, tinha que acender um fogo no qual nunca deveria ser apagado. E para isso, os sacerdotes, os auxiliares, eles tinham a obrigação, o dever de constantemente estar repondo lenha naquele altar.
constantemente, dia e noite, colocando lenha sobre aquele altar, para que o fogo não se apagasse. O fogo tinha que manter aceso dia e noite. E a cada manhã, nos versos anteriores, que nós não lemos, mas alguém pode ler aí, nos versos anteriores, a instrução é que a cada manhã o sacerdote deveria retirar suas roupas sacerdotal, vestir as roupas habituais, comum do dia a dia, e retirar a cinza ali do altar, fazer um processo de limpeza, né? Ou seja, é o que eu entendo, pastor Gilberto, que esse processo de retirar a cinza do altar é o processo de reflexão que nós devemos fazer a cada manhã, de que nós devemos renovar o altar, que nós precisamos tirar a sujeira que vem já pela manhã na mente, o pensamento negativo, os pensamentos frágeis de pecado, de desânimo, porque a cada manhã é uma batalha para você enfrentar os desafios do dia a dia. Então eu entendo que esse retirar a cinza, né? E ele fala ainda que tinha que retirar a cinza e levar essa cinza para fora do arraial, para fora do tabernáculo, certo? Eu entendo que isso aí é um labor, é o amanhã, a jornada da vida, dia após dia, da qual nós temos que enfrentar o campo, nós temos que enfrentar, temos que sair do nosso quadrado, meu Deus, temos que sair do conforto de entre as quatro paredes e encarar os desafios do campo, certo? E nós não temos outra maneira a não ser passar a noite com o altar aceso, com o altar pegando fogo. Nós não encarar a realidade do dia a dia, fora do nosso arraial, sem que nós tenhamos uma vida constante com o altar aceso. Com meu fogo. Deus, é verdade. Não tem como. Eita, glória! Não tem como a gente encarar os desafios e a missão de Deus para a nossa vida, especialmente nós como ministros, pastores e pastoras, não tem como a gente encarar os desafios do ministério pastoral se nós não entendemos a necessidade, o dever, a importância de que nós devemos manter o altar aceso, pastor. De que nós precisamos manter essa chama viva, acesa no nosso altar, no nosso coração. É a chama da paixão por Deus, da paixão pela missão, pelas almas, e o fogo propriamente do Espírito Santo. O Espírito Santo é quem acende esse fogo em nós, e nós precisamos manter ele aceso. Nós precisamos manter aceso. Porque senão, pastor Gilberto, a verdade é que nós não teremos a capacidade, nós não teremos nem mesmo a dignidade de nos apresentarmos como sacerdote, se o fogo que nos foi ordenado a manter aceso não estiver aceso. Porque a função do sacerdote, o dever do sacerdote, é ter fogo sobre o altar, para que ele apresente o holocausto da paz. O holocausto da paz, certo? E esse holocausto é a nossa vida de sacrifício, de oração, é a nossa vida de sacrifício, de doação da nossa própria vida, para o bem, para a paz das pessoas das quais nós intercedemos, das quais nós estamos liderando, das quais nós estamos instruindo. Se este fogo não estiver aceso, e cada manhã este altar não for purificado, não for renovado, removendo a cinza que já foi queimada, ou seja, retirando o desgaste, né? Não ficando focado no desgaste, que é a cinza, né? Não ficando focado no desgaste, mas remover o desgaste e renovar o altar. Se não fizermos isso, não seremos capazes e nem estaremos dignos, ao menos, de nos apresentar como sacerdotes de Deus. Essa é a verdade. E talvez essa tenha sido a situação da maioria de nós, na qual nós não temos percebido, não temos tido essa percepção, e as coisas não têm funcionado como devem funcionar. E as coisas não têm fluído, porque nós deixamos de observar a importância dessa
ordenança de Deus para a vida do sacerdote e para a vida de todo crente agora, porque não se aplica só aos ministros, aos pastores e pastoras, mas agora no tempo da graça, na aliança com Cristo, por intermédio do sacrifício do sumo sacerdote, Yeshua, o Filho bendito de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, todos agora são chamados para serem sacerdotes reais do Deus vivo em Cristo Jesus, ou seja, sacerdote real, tempo real, certo? No nome de Jesus, por intermédio do sangue do Cordeiro que já foi imolado para todo sempre, que é perfeito, que é o Senhor Jesus Cristo. Então, a vida de sacrifício, o holocausto que nós devemos apresentar no altar para que manter o altar aceso e apresentar o sacrifício ao altar agora é a nossa própria devoção ao servir, é a nossa vida de oração, é a nossa vida de devoção a Deus e obediência àquilo que Ele já nos ordenou a fazer. E Deus não nos ordenou uma outra coisa, senão principalmente a salvar almas, a ganhar vidas, a reconciliar as almas com o Pai. Essa é a nossa missão como servos e servas, como igreja de Cristo. Foi essa a ordenança que Cristo nos deu. Ide por todo mundo fazer discípulos, ensinando e batizando. Então, essa é a missão da igreja. Essa é a nossa missão como sacerdotes, como intercessores, mensageiros do reino de Deus. Essa é a nossa missão. E para isso ser realizado, nós precisamos manter o fogo aceso. Manter o fogo aceso. Amém? Amém, Jesus. Esse fogo, eu entendo que o fogo ele tem alguns significados alegóricos, que inclusive o fogo ele representa além da luz, né, que alumia, e Jesus disse que nós somos a luz deste mundo. Ele representa também energia. O fogo representa energia. O fogo é energia. De fato, ele é uma energia. Então, nós precisamos dessa energia. O que significa energia? Ânimo. Deus disse a Josué, porque é você que vai levar esse povo até a terra. Você que vamos incendiar, Senhor, nessa noite. Fogo. Sopra aí. Meu Deus. Josué, esforça-te, tem bom ânimo, porque eu serei contigo, porque é você que vai fazer esse povo entrar na terra que eu prometi que eles iriam entrar. E Jesus disse para os discípulos, tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Então, o fogo, ele representa a energia, o ânimo. Ele representa o bom ânimo. Sem ânimo, não tem como você ser um ministro, ser um sacerdote que realmente está apresentando a oferta pela paz, que é o nosso servir, que é o nosso servir a Deus, servindo as pessoas, transmitindo a mensagem da salvação, que é as boas novas do reino. É essa mensagem, é esse sacrifício que é o sacrifício da paz, que levará a paz para as pessoas. É o evangelho da paz do nosso Senhor Jesus Cristo. O fogo também, ele representa o poder. O fogo, ele é uma ferramenta de defesa, ele é um instrumento de defesa, ele representa poder. Inclusive, se você está numa selva onde há animais terríveis, o fogo é um instrumento de defesa. É um instrumento de defesa. Quem é caçador sabe disso. Quem já pesquisou a respeito disso vai entender realmente o que eu estou falando. Então, o fogo de Deus na nossa vida, a virtude de Deus na nossa vida, a nossa fé acesa, ela vai fazer com que nós enfrentemos os nossos inimigos, que não é o ser humano. É o demônio, é o diabo e os seus demônios, seus anjos caídos. Ele é as potestades, que diz Paulo aos Efésios capítulo 6, ele é os nossos inimigos. O nosso combate não é contra o ser humano, não é contra a carne e o sangue, mas é contra as potestades do ar, os espíritos malignos das trevas, os principados. Então tem muita gente aí guerreando contra as pessoas. Tem muita gente aí pensando que o inimigo dele é o político, sei lá quem, o pastor que deu uma repreensão dele, mas não, o nosso inimigo é o diabo. A nossa luta, o nosso foco de luta e combate é contra ele. E para isso nós precisamos desse fogo, dessa autoridade de Deus,
dessa chama viva da fé, a chama viva do poder, da unção do Espírito Santo em nossas vidas, com o coração apaixonado por Deus e pelas almas que estão se perdendo, e levando e fazendo chegar até elas essa mensagem da paz a todo tempo e a qualquer custo. Essa tem que ser a nossa missão, tem que ser a nossa visão, e tem que ser o nosso foco e o nosso serviço diante de Deus com o nosso altar. O fogo tem que arder, o fogo tem que se manter aceso e ele nunca deve se apagar. Se o fogo se apagar, não tem condições de se apresentar diante de Deus como um sacerdote, como um servo, para servir no reino. Não há como servir sem fogo, pastor. No reino de Deus é preciso ter fogo para servir diante do altar, diante da missão. Eu concordo! Aleluia! Isso é de fogo! O que está acontecendo com a igreja de Deus, em uma boa parte, em alguns setores, em alguns departamentos de missão, é a falta de compreender que sem fogo não há como fazer missão. Sem fogo não há como servir ao Pai Celestial, ao Supremo Deus. Não há como ter uma eficácia nas nossas ações. Não há como contagiar as pessoas se não houver fogo, porque é o fogo que aquece os corações. Se nós não tivermos fogo ao transmitir a mensagem da paz, a mensagem da salvação para as almas, as pessoas não serão contagiadas, pastor Gilberto. As pessoas não sentirão o calor de Deus, não sentirão a presença de Deus, não sentirão aquecer as suas almas, não sentirão o frio que as tormenta, o frio que estão congelando os seus corações com a maldade, com o ódio, com o rancor. Elas não sentirão isso sendo evaporado, elas não se sentirão sendo libertas de tudo isso, dessa maldade toda, se não houver o fogo de Deus na palavra que estamos ministrando, e tendo fogo, é óbvio, na nossa própria vida. Fogo tem que arder, e tem que arder primeiramente nós, como diz o próprio John Wesley. Perguntaram a John Wesley, como que você faz, o que você faz para que tanta gente venha de longe para te ouvir? Ele diz o seguinte: eu me coloco em chama e convido elas para me assistir a queimar. Ele dizia que ele se colocava em chama e convidava as pessoas para contemplar ele queimando. Ou seja, é impossível você ver alguém queimando no fogo de Deus, sendo movido, e é isso que as pessoas precisam entender. Quando eu falo desse fogo, é o fogo espiritual, é o fogo do amor de Deus, é o fogo do poder que transforma, que liberta, que cura. Então, é impossível alguém ver você queimando com esse amor todo, com essa paz que transcende, que vai além da compreensão humana, e ela não ser contagiada. É impossível a pessoa contemplar isso e ela não ser contagiada. Então, é preciso ter fogo. O fogo tem que arder, tem que permanecer aceso no altar do servo de Deus, do crente, da mulher e do homem de Deus, para que ele possa gerar realmente fruto no reino de Deus, para que possa produzir, para que possa servir, e esse serviço seja realmente eficaz. Tenha louvor para Deus, glorifique o nome de Deus, venha ter resultados que glorifiquem o nome do eterno Deus. Essa é a palavra de Deus para a nossa vida. Eu creio que sem essa ferramenta gloriosa que é o fogo, sem essa chama, sem essa paixão do fogo de Deus, não há como realizar a obra de Deus. Não há como. Diante de toda essa pandemia, pastor Gilberto, e aqui nós podemos fazer até uma comparação, uma análise, e entender os fatos que aconteceram. Eu não sei se vai dar tempo aí, que horas que é. Vai ter, acho que já vai cair a live. Né? Olha só, ela vai dar uma parada, a gente vai fazer uma nova chamada. Fica tranquilo. Tá. Deixa o fogo, solta o fogo. Maravilha. Então, durante a história bíblica, os profetas de Deus eram homens que tinham fogo. Os homens que estão dos heróis da fé, Hebreus 11, inclusive o profeta Elias era um homem do fogo. Era um homem do fogo.
Entendeu? Então, assim, tudo que aquele homem falava acontecia, porque ele era um homem que tinha fogo no altar. Ele era um homem que se colocava a cantar. Incendeia! O Espírito Santo estava presente, a presença de Deus estava presente na vida desse homem. Sadraque, Mesaque e Abednego eram homens de Deus, fiéis a Deus, que tinham o próprio fogo divino em si, no qual era superior ao fogo da fornalha ardente que foi aquecido 7 vezes mais. Então, é verdade. Era superior, pastor Gilberto. Entendeu? Então, assim, quando nós vemos, pastor, em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, em que a promessa de Jesus em derramar o fogo, o poder do Espírito Santo sobre os seus apóstolos, sobre os seus discípulos, a proposta, o intuito de Jesus, a visão de Jesus é exatamente essa, para que os seus discípulos, os seus seguidores, tivessem realmente a capacidade de realizar a grande missão que ele havia concedido aos seus discípulos. E para isso acontecer, eles deveriam estar totalmente acesos, eles deveriam estar totalmente possuídos com o fogo divino, com o fogo do próprio Deus, na pessoa do Espírito Santo. E por isso, o fogo foi derramado sobre eles, o Espírito Santo desceu em forma de línguas como de fogo, para que eles fossem realmente capacitados. O batismo com o Espírito Santo, com fogo, no qual a Bíblia fala, é essa capacidade de nos tornar capazes de realizar aquilo que nós não conseguíamos antes, sem receber esse fogo de Deus. É essa virtude que Jesus disse: recebereis poder descer sobre vós o Espírito Santo. Essa virtude é o fogo. Sem esse fogo, não há capacidade de realizar a grande obra de Deus que foi concedida à igreja, que foi entregue na responsabilidade dos seguidores, dos discípulos de Jesus, do qual nós somos, do qual nós fazemos parte. Sem esse fogo, não há possibilidade. Ó, vamos dar uma segurada aqui, que eu vou só encerrar e nós vamos voltar aí para o fogo. Deixa queimar. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia.